Meus queridos amigos diletos visitantes, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu chamo a sua atenção nesta noite está na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, eu lerei apenas um versículo, versículo de número 5, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Nosso título nesta passagem das Escrituras nesta noite é este: boas pessoas não entram no céu. Queridos amigos, deixe-me colocar uma pergunta diante de todos aqui, uma pergunta honesta, sincera, necessária. Que tipo de pessoa você crê entrará no céu um dia? Que tipo de pessoa entrará no céu? Que ela deve ser, possuir ou realizar para ser recebida no céu? Qual é o critério para entrar no céu? Uma pergunta necessária, não é verdade? Sobretudo porque há tantas religiões, tantas vozes, tantos mestres, tanto ensinamento. O que as pessoas pensam? Se nós fizéssemos uma pesquisa, isso já foi feito, e talvez na experiência de alguns irmãos aqui, conversando com outras pessoas, você tenha chegado à mesma conclusão. A resposta que as pessoas dão a esta pergunta, que tipo de pessoa entrará no céu, qual o critério, o que deve ser feito ou alcançado, ela pode ser dividida em linhas gerais em duas respostas. A primeira resposta é esta: para alguém entrar no céu, ser aceito ali ao final da sua vida, ir para o céu, deve ser alguém verdadeiro, alguém bom, alguém justo, alguém honesto. São muitas as respostas, mas se afunilam a essa resposta. A outra resposta que é dada, e nós podemos resumir nessas palavras, é a seguinte: para uma pessoa entrar no céu, ter o céu garantido, um lugar no céu, ela deve fazer algo grande, algo que a faça sentir merecedora do céu. Algo que me faça sentir que eu paguei o preço. Eu fiz algo que eu precisava fazer, que me custou um grande preço. Seja uma imensa obra de caridade, por exemplo, um grande ato de benevolência a uma ou milhares de pessoas, ou talvez sofrer uma dor imensa, uma privação muito grande, como uma autonegação, negar a vida que eu tenho, me isolar em um monastério, em um lugar afastado da sociedade, me dedicar a pensar em Deus, coisas dessa natureza. Assim, as respostas que nós temos, que nós ouvimos para essa grande pergunta, que tipo de pessoa entrará no céu, o que ela deve possuir, fazer, qual o critério, se resume nessas duas linhas: alguém bom, alguém honesto, alguém justo. 2, fazer algo tão grande que me faça sentir que agora eu mereço, eu fiz por merecer, eu paguei, eu fiz a minha parte. Em linhas gerais se resume isso. Eu gostaria nesta noite de lhe dar, à luz da Palavra de Deus, com estas duas respostas dadas a esta pergunta vital. Bem, começando pela primeira, ou melhor, pelas duas, na verdade, juntas, mas dividindo aqui inicialmente. Se alguém deseja entrar no céu, para alguém saber que estará lá ao final da vida, eu devo ser verdadeiro, eu devo ser honesto, eu devo ser justo com as pessoas, não me meter na vida de ninguém, ter uma vida apropriada, correta na sociedade. Bem, a pergunta então que se levanta é a seguinte: se você crê, se alguém crê que sendo uma pessoa reta na sociedade, boa, justa, honrosa, fazer o bem, a pergunta que vem é a seguinte, é uma pergunta lógica, é uma consequência lógica da primeira premissa: eu creio que sendo uma boa pessoa. Então a pergunta que vem na sequência é esta: qual é o padrão de ser bom? Qual é o nível desta bondade, justiça e honestidade? Qual é a altura, a medida, o grau
dessa bondade, dessa justiça, para ser aceitável diante de Deus? Qual é o grau de retidão de caráter que uma pessoa deve ter, de bondade que ela deve demonstrar ao longo de sua vida para receber o céu? Em outras palavras, qual é a nota de corte desse exame, uma vez que a vida é um período probatório para a eternidade? Qual é a marca, passmark, a marca de corte, a marca mínima, a nota mínima? Qual é o padrão de justiça, honestidade, bondade, verdade? Quem é? Qual é o padrão? É uma pergunta necessária, na verdade. Qual é a nota necessária diante de Deus para que uma pessoa seja selecionada para a vida eterna? Quão justo, reto a pessoa precisa ser em sua vida, nesse período da vida, de modo a ser então aceita no céu? A segunda pergunta que se levanta, também consequência lógica da primeira premissa, eu creio que para alguém entrar no céu, ela deve ser uma boa pessoa, uma pessoa diferente, uma pessoa honesta. A primeira pergunta é: qual é o grau, o nível, o padrão, a nota de corte desta honestidade, bondade e justiça? E a segunda pergunta é esta: quem é que decide esse padrão? Quem é que estabelece a nota de corte? Quem é que decide a medida de retidão? Uma pessoa alcançou a justiça que você e eu devemos alcançar para oferecer a Deus e ter o céu aberto para nós. Quem é que decide o que deve ser feito para entrar no céu? Em outras palavras, quem é que julga quão justo foi uma pessoa em sua vida para ter a porta do céu aberta? Quem corrige a prova? Bem, a resposta à primeira pergunta é Deus quem decide o nível, o padrão do que é justo, do que é retidão moral, do que é agradá-lo. Claro, porque se fosse eu e você que decidíssemos, bem, nós escolheríamos, é claro, o padrão mais baixo possível para garantir que nós vamos alcançar esse padrão. Nós colocaríamos a média, a nota de corte lá embaixo para garantir que ao final de nossa vida nós conseguimos alcançar o mérito, a justiça para entrar no céu. Na verdade, assim não somos nós pecadores, mas Deus quem decide qual é a nota, qual é o padrão, qual é o nível aceitável e não aceitável. Deixe-me ilustrar isso. Se você deseja trabalhar para uma grande corporação, uma firma internacional, multinacional, e entrar ali, e ali há poucas vagas, então o que normalmente as corporações fazem é que elas estabelecem um critério para a escolha dos melhores candidatos. Muitas vezes uma entrevista, uma prova escrita, um exame, uma entrevista, coisas dessa natureza. Há um critério, há uma prova, por exemplo, de seleção a ser feita, não é verdade? E a pergunta é: quem é que estabelece o critério da seleção? Em outras palavras, quem é que redige a prova que eu devo fazer? É o candidato que vai redigir sua própria prova para entrar na firma, na corporação? Ou é a firma, a corporação? É claro, é a firma que irá redigir a prova, fazer as perguntas, fazer o teste. E mais importante ainda, depois de ter sido feita a prova, quem é que irá corrigir esta prova e dar a nota? Você ou a banca examinadora? A banca examinadora. Isso é simples, isso é senso comum. Isso é óbvio, na verdade, queridos amigos. Porque se dependesse de mim preparar a prova, fazer a prova e depois corrigir e dar uma nota, bem, a vaga já seria minha. A vaga já seria sua. Agora volte-se à nossa pergunta espiritual. Quem é que decide, estabelece a medida, o padrão de retidão, de justiça para entrar no céu? O pecador ou Deus? É claro que é Deus.
Quem é que julgará a prova desta pessoa, a sua vida, a sua breve vida? Quão justo, reto esta pessoa viveu? Quem corrige a prova? Quem diz? Carimbo justificado, viveu a vida certa. É claro que é Deus. Nós não precisaríamos da Bíblia para nos ensinar e nos levar a chegar a este raciocínio. Isto é algo que o ser humano racional é capaz de concluir. É a maneira como nós agimos na vida e na sociedade. Mas eu tenho um segundo exemplo. Se uma pessoa comete um crime considerado grave em uma determinada sociedade, por exemplo, um grande desvio de dinheiro público, ou talvez um sequestro que resultou em morte, um crime doloso. E as provas são reunidas, as evidências são reunidas, e essa pessoa é encontrada, é intimada, é presa, e em um determinado momento é levada ao tribunal onde ela será julgada. Pergunta: baseado em qual livro da lei essa pessoa será julgada? Em que código penal seria estabelecido seu julgamento, sua punição? Em um código que o advogado dela escreveu, redigiu, assinou? Ou no código de lei, no código penal do país, usado naquela corte e em todas as cortes da nação? Ele não poderia simplesmente entrar na corte e dizer: juiz, eu trouxe aqui meu código penal, eu quero ser julgado por estas leis aqui. Seria absurdo, é uma infâmia, seria ridículo, isso não acontece, embora as pessoas desejem. Ele não pode simplesmente dizer isso: eu vou ser julgado por este padrão do que é certo, do que é errado, por este código, nas leis, nos procedimentos que eu mesmo inventei, que eu mesmo escrevi. Isso seria um absurdo, não é verdade? Muito bem. Quem é que julga, então, quão reto uma pessoa viveu para entrar no céu? Quem corrige a prova, dá a nota, justifica ou condena alguém? Quem recebe no céu? Queridos amigos, parece muito absurdo o que eu acabei de dizer, mas veja, em questões da alma, do céu, da eternidade, por mais absurdo que pareça, esta é a maneira como a maioria dos seres humanos pensam, se comportam e estão convencidas em relação ao critério de entrar no céu. Elas têm escrito seu próprio critério, seu próprio padrão do que é justo, do que é honesto, do que é aceitável diante de Deus. Então elas corrigem sua própria prova, analisam a sua própria vida e digam: eu não fui perfeito, mas eu não vou para o inferno, eu passo nesta prova, eu estarei no céu um dia. Na minha opinião, você pergunta a elas o que alguém precisa fazer para entrar no céu, o que eu preciso para fazer para ser aceito por Deus, e na sequência elas começam a declarar o seu próprio critério, estabelecer seus próprios padrões. Elas nem ao menos param para considerar, usar o senso comum e perguntar: espera aí, é sobre Deus, é sobre a eternidade, mas qual é o critério que Ele estabeleceu para receber uma pessoa no céu? Segundo a palavra dele, o que é ser justo, reto? Qual é o grau, a medida, o padrão, e quem decide? Nem ao menos se importa em buscar no livro da lei divina, sobre coisas eternas, o padrão, o critério, a nota. E assim, em seus critérios baseados em sua imaginação, ou coisas que ouviram e formularam ao longo dos anos, após terem estabelecido o critério por conta própria para entrar no céu, então elas se sentam na banca examinadora de sua vida, consideram o que elas viveram, o que elas fizeram, corrigem sua prova e dão a si mesmo a nota que qualifica. Claro, não um 10, porque ninguém é perfeito, mas eu passei do 1,5 que eu estabeleci para entrar no céu. Eu passei. Porque no final das contas, eu não sou como Hitler, nem como Stalin, nem como aquele meu cunhado, cunhada, nem como fulano, como Beltrano. Eu estabeleci o critério para ele, estabeleci para mim, e eu passei.
E se você perguntar a essas pessoas, se de acordo com esse critério de entrar no céu, ser bom, ser uma pessoa justa neste mundo, você entrará no céu, elas respondem e digam, sim, eu espero que sim, eu creio que sim, eu não roubo a ninguém, eu creio em Deus, eu ajudo as pessoas, eu não me meto na vida de ninguém. Você percebe? Essa tem sido a postura consciente ou inconsciente de milhares de pessoas. Elas estabelecem o grau de justiça, examinam suas vidas, se auto-justificam e tomam essa justiça própria, esta prova corrigida, para entregar nas mãos de Deus e dizer, aqui está, eu passei. Abre o céu para mim. Eu passei. Deus vai me receber. Eu conquistei o meu lugar. Eu me absolvi dos meus erros, das minhas falhas. Eu me perdoo. Eu me qualifico. Assim, se uma pessoa imagina que é por meio do seu próprio esforço pessoal, então o padrão, o nível de retidão a ser vivida deve ser considerado, não é? Querido amigo, este nível, este padrão de retidão para entrar no céu é estabelecido pelo dono do céu, por Deus, pelo Senhor, não por mim, não pelo pecador. O julgamento de meus pecados é estabelecido pelo livro da lei de Deus, claro, revelado a todos os homens, para que ninguém possa dizer, eu não soube, eu não fiquei sabendo, eu não soube de nada, e colocado na Bíblia, a sua palavra. É trágico, não é? Chega a ser irracional. A vagueza humana em questões da alma e da eternidade. Nós não nos comportamos assim em questões políticas, econômicas, do lar, da vida, do planejamento, da família. Nós pensamos em algo e desenvolvemos a lógica desse pensamento e consideramos as implicações disso, mas no que se refere ao que há de mais importante, a eternidade, a certeza do dia de julgamento, nós somos tão vagos, tão imprecisos. Queridos amigos, a vagueza humana em questões da alma e da eternidade é trágico. Mas nós não somos os únicos, a nossa geração. Lá em Mateus, eu gostaria que você abrisse comigo no capítulo 5, no versículo de número 20, você perceberá. Os judeus do período do Senhor Jesus Cristo, toda aquela nação, também pensava desta maneira. Ouça com muita calma, essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo de número 20. O Senhor se volta aos judeus, aquele povo, e diz, porque vos digo que se a vossa, observe a palavra-chave, que se a vossa justiça, retidão de caráter, honestidade diante da lei, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui nessas palavras o Senhor Jesus Cristo está declarando, anunciando qual é o critério para entrar no céu, no reino dos céus. Ele diz que há uma justiça que deve ser alcançada. E ele diz que há um grupo de pessoas, de homens e mulheres religiosos na sua época, que estabeleceram a sua própria justiça, sua própria nota, seu próprio padrão. E o Senhor Jesus está dizendo, se vocês não passarem, não tirarem uma nota maior do que a deles, vocês nunca entrarão no reino de Deus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bem, o Senhor Jesus Cristo ensinava sobre o reino dos céus. O povo de Israel, os judeus, era um povo altamente religioso. E por altamente religioso, eu quero dizer que a religião era parte da identidade existencial daquele povo. Era um povo que pensava em termos de religião, seu código civil era religioso, a lei civil, tudo era religião. Esses homens, fariseus e escribas, eram o suprassumo daquela religião. Eles eram religiosos por natureza, eles tinham um uniforme religioso, eles pegavam a lei de Deus e colocavam aqui, enrolavam no braço, na testa, eles queriam aparentar a religião, eles oravam em público, eles davam o dízimo de tudo, do arroz, do feijão, de tudo que você puder imaginar. Eles pegavam a lei de Deus na letra e se esforçavam para seguir esta lei. E o Senhor Jesus se volta àquela nação e diz, se a justiça de vocês não for maior do que a deles, escribas e fariseus, de maneira alguma entrarem nos céus. Sabe o que isso causou aos ouvidos daquelas pessoas?
elas simplesmente pasmaram. Porque na visão de um judeu típico, se alguém que está na ponta da fila para entrar no céu é um escriba, é um fariseu. Porque eles buscam viver a lei meticulosamente, mas o Senhor diz para eles: se a justiça de vocês não for maior do que a deles, não entrareis no reino do céu. Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso. Bem, Ele está divertindo a respeito de um erro sério. Que pensar desta maneira, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa honesta, alcançar este nível, este grau, padrão que Deus exige para uma pessoa entrar no céu, é uma falha, é um erro. E assim Ele pronuncia essas palavras aos ouvidos daqueles judeus que se surpreenderam tremendamente. Que Deus exige perfeição completa, total, em toda a vida, em todos os pensamentos, em todos os sentimentos. Amará o Senhor Deus todo o teu coração, alma, entendimento, ao longo de toda a vida até o final. Isso surpreendeu a eles, porque eles achavam que os fariseus e escribas viviam isso. Eram as pessoas mais altamente religiosas da sociedade. O Senhor sabia que era necessário sacudir aqueles judeus, despertar aqueles judeus. Eles estavam presos nessa ideia. E ao ouvirem que eles deveriam ser mais elevados em sua justiça que os fariseus, eles entenderam da seguinte maneira: então eu vou ter que ser mais legalista, de acordo com a lei, minucioso na lei, do que o escriba e o fariseu. É simplesmente impossível na face da terra. Foi assim que eles entenderam. Porque os judeus tinham os fariseus e escribas como maior exemplo. Se alguém entraria no céu por mérito próprio, justiça própria, religiosidade, seria um fariseu, seria um escriba. Quem eram os fariseus? Bem, você sabe, eram pessoas que olha a palavra-chave, justificavam diante de Deus, traziam a sua prova escrita, marcada e davam para Deus: passei no padrão. Como assim? Eles criaram em sua própria imaginação o critério próprio deles para entrar no céu. E com esse critério, se eles vivessem meticulosamente os elementos externos da lei de Deus, as liturgias, etc., etc., eles seriam facilmente aceitos aos olhos de Deus. Assim, eles faziam imenso esforço por justiça própria, por caridade, por retidão religiosa. Na verdade, eles não duvidavam, não imaginavam, eles estavam certos, seguros que entrariam no céu baseado em sua própria justiça. Por quê? Porque estas pessoas eram pessoas que pensavam que pecados são somente crimes cometidos. Matar alguém, ou negar a Deus abertamente, ateísmo, incredulidade. Eles não entendiam e se recusavam a reconhecer os pecados do coração. Que Deus vê o coração, que a malícia, que o orgulho, que a mentira, que a ira, que a ganância, que a imoralidade, que a fornicação, que todas estas coisas podem levar um homem ao inferno, assim como matar outra pessoa, negar a Deus abertamente. Que a raiz do problema humano é o coração e não a quantidade de atos errados que ele cometeu. Eles não aceitavam, não compreendiam que é do coração que procede o mal, que a fonte é contaminada na raiz, no início, e não é uma questão de poucos maus ou poucos bens que foram feitos. E no versículo 21 ao versículo número 27, o Senhor começa a mostrar então o padrão, a justiça de Deus, que é maior que a justiça dos fariseus. Ele dá apenas um exemplo da lei. Versículo de número 21, ele diz assim, deixa eu voltar ao capítulo 5 de Mateus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Vocês já ouviram sobre esse critério, que o critério para entrar no céu é nunca tirar a vida de uma pessoa? Os antigos diziam assim: eu, Jesus Cristo, porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, tolo, nécio, será réu do fogo do inferno. O Senhor está indo além da letra, e o que Ele está dizendo é o seguinte:
Os fariseus imaginavam que eram justos diante de Deus. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca dei falso testemunho contra ninguém. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: meu pensamento e meu coração, eu pegar alguém pelo pescoço, desejar a morte, matá-lo verdadeiramente, eu já quebrei a lei de Deus, porque a lei é espiritual e o pecado acontece no coração. E ele segue dando outros exemplos aqui no versículo 27, por exemplo. Ouvistes que foi dito aos antigos. Ouviste qual é o critério para entrar no céu dos antigos? Não cometerás adultério. Se você cumprir essa cartilha, você vai ser aceito no céu. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher, um homem, uma mulher atentar a um homem, para cobiçar sexualmente, já em seu coração cometeu adultério com ela. Os fariseus pensavam, o padrão de justiça é aqui: nunca matei ninguém, nunca traí minha esposa. E o Senhor está dizendo àquelas pessoas: se a justiça de vocês não for além desta, for algo da alma e do coração, uma vida transformada, como eles, não entrareis no reino de Deus. Querido amigo, aqui está a resposta: o critério, quem estabelece é Deus. É o coração. Ele vê o coração, ele busca, diz Davi no Salmo 51, pureza no íntimo, e nós não temos isso, e ele não encontra isso. A nossa situação, então, diante da lei de Deus é trágica. Nós não passamos na prova, nós somos rejeitados por Deus. Nós não entraremos ali baseado neste critério que nós mesmos criamos, porque Deus estabelece um padrão muito mais alto, no pensamento, no coração. Aos 17 anos de idade, lendo a palavra de Deus, tendo crescido numa igreja, achando que estava mantendo o meu padrão e o meu critério, buscando a vida sincera, caí nas palavras, lendo a palavra de Deus, de 1 João capítulo 3, versículos 6 e 9, você já ouviu isso tantas vezes aqui, onde diz assim: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente, o Espírito de Deus, permanece nele, e não pode permanecer em pecado porque é nascido de Deus. Eu precisei ser honesto comigo mesmo. Eu disse: eu vivo na prática do pecado em minha mente, em meus pensamentos, em meu coração. Aqui dentro eu já matei muita gente, eu já trucidei muita gente. Eu disse a mim mesmo: aqui dentro eu já me cometi coisas horríveis e sensuais e carnais, um absurdo. Aqui dentro eu já me tornei um Deus aos olhos dos outros, um herói, o que quer que seja. Eu vivo em pecados, eu já odiei, eu já menti, e eu tenho feito isso em prática, e eu não reconhecia isso. Ele busca a pureza no íntimo. Ouça o que a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Porque as nossas justiças, a nossa prova, o nosso critério, o nosso padrão para entrar no céu são como trapos de imundície diante de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados o fazem encobrir o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 2. Porque o Senhor Jesus Cristo precisou ter um papo tão reto, tão direto? Porque ele sabia muito bem que no coração de cada ser humano há algo profundamente enraizado que o impede de buscar a Deus pelo caminho que Deus estabeleceu. Chama-se justiça própria. Há em todo ser humano o pecado do orgulho espiritual, de crer, de achar que pelos meus méritos, ajudado por Deus, mas pelos meus méritos, Deus me aceitará. Que meus pecados não me condenarão por fim, porque eles são irrelevantes. Deus, no final das coisas, vai lembrar das minhas boas ações. Esse é o erro. Se você perguntasse a o apóstolo Paulo, quando você era um fariseu, perseguindo a igreja cristã, você não se considerava um pecador? Ele responderia: claro que eu me considerava um pecador. Mas isso não te levou à conclusão lógica que você seria julgado por Deus, condenado e punido? Bem, talvez ele piscasse um momento, pararia e responderia o seguinte: sim, mas por causa das minhas muitas boas obras, ao ponto de perseguir aquelas seitas dos nazarenos e fazer toda a justiça que a lei exige, na balança,
as minhas boas obras seriam mais pesadas, maiores do que as minhas más obras. Deus esqueceria, relevaria isso. Esse é o erro que o Senhor Jesus Cristo está lhe dando aqui, um erro mortal que conduz ao inferno. Será que há alguém aqui nesta noite, nessa condição, querido amigo? Esta foi a minha condição por muitos anos. Será que esse tem sido o teu caso, a tua vida até aqui? Nunca parou para pensar sobre os pecados do coração, da mente, cometidos diante de Deus, anotados por Deus? Nunca parou para considerar que é Deus quem estabelece o que é pecado e o que não é pecado, e a gravidade do pecado, do que é reto, do que é justo, do que não é? Será que o teu parâmetro de justiça é aquilo que você faz aos olhos das pessoas e não aquilo que Deus requer? Você tem cumprido a vontade de Deus como Ele exige? Você a conhece por inteiro? Querido amigo, nós temos sido retos aos olhos de Deus? Acaso há alguém aqui que não tem um problema com a mentira? Acaso há alguém aqui que não tem problema com pensamentos sujos, maus e errados? Acaso nós temos quebrado a lei de Deus? Oh, queridos amigos, o fato é esse. No critério de Deus, na balança de Deus, nenhum de nós tem passado. O nosso critério, a nossa prova é uma sujeira, é um trapo de imundície. Não é santo, não é limpo, não é válido diante de um Deus santo, reto e justo, que não pode fechar os olhos aos meus pecados, varrê-los para baixo do carpete e me receber no céu como se Ele não fosse santo. Nós nos enganamos, diz a palavra de Deus. Aquilo que Ele exige de cada um de nós, nós não temos vivido, não temos cumprido. Nós estamos condenados, porque Deus exige uma justiça perfeita, completa, retidão perfeita. Os nossos pecados são muitos, e nós temos sido enganados por nós mesmos. Essa é a resposta da palavra de Deus à primeira pergunta. Qual é o critério para entrar no céu? Resposta: justiça própria. Meu esforço religioso, moral, ser uma pessoa, não me meter na vida de ninguém. Não, queridos amigos, nós já quebramos a lei de Deus. Nós somos pecadores diante de Deus. Mas a segunda resposta que é dada à pergunta, quem entrará no céu, é a seguinte: se eu fizer algo muito digno, algo de valor, algo grande que me faça sentir que eu mereço, então eu vou ter certeza que Deus vai me receber. Talvez uma imensa obra de caridade. Eu vou pegar toda a minha fortuna e dar na mão de cada pessoa necessitada que eu conheço. Talvez uma imensa demonstração de justiça, sofrer no lugar de alguém. Ou talvez uma imensa dor sacrificial. Vou andar ajoelhado até sobrar só o osso daqui, a Aparecida do Norte, e Deus vai olhar sobre mim e dizer: Ele pagou todo o mal que Ele fez. Ou talvez eu vou negar tudo que é legítimo e bom nesta vida e me isolar no monastério. E no final da minha vida Deus vai ver o meu esforço. A pergunta se repete então diante dessa resposta: quem estabelece o que é algo grande, digno? Quem estabelece o que é uma obra de justiça, um sacrifício pessoal aceitável? Eu não preciso exemplificar, a resposta é Deus quem estabelece o que é um ato de sacrifício aceitável diante dele. Não eu. É Ele quem julga a completude disso aí, alma, coração, pensamento, a grandeza disso. Não eu. Mas o problema é que nós de alguma maneira imaginamos que é isto e aquilo, e muitos se lançam neste caminho. Eu gostaria de seguir para a conclusão, responder esta última pergunta em um outro texto. Abra comigo no nosso texto da segunda leitura desta noite em Tito, capítulo 2, no versículo de número 5, eu leio estas palavras, respondendo a esta segunda questão.
E Paulo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você percebe? Não é o que eu faço, foi o que o Senhor fez. Está aqui aquela palavra-chave novamente: justiça, na sequência misericórdia, e no versículo 7, graça. Em um outro texto, o apóstolo Paulo, falando sobre a tragédia humana, o pecado humano, o auto-engano e aquilo que Deus requer pela sua santidade, ele diz que Deus fez, entregou, colocou na pessoa de Jesus Cristo tudo aquilo que ele requer do ser humano, para que aquela pessoa, o pecador convicto que fosse a ele, recebesse em Jesus sabedoria, santificação, justiça, tudo o que é necessário para entrar no céu. Foi o Senhor Jesus Cristo quem cumpriu estas coisas. Justiça é o que Deus requer de um pecador para entrar no céu. Eu estou longe disso. E todo ser humano está, porque todos pecaram. Mas o Senhor Jesus Cristo é essa justiça que Deus entregou e enviou para justificar pecadores pelos méritos dele, pela sua vida perfeita, sem jamais pecar. Jamais. Ele cumpriu o critério de Deus. Ele passou na prova. Ele passou no teste. Adão falhou no teste no jardim do Éden. Cristo passou no teste no jardim do Getsemane. Ele foi à cruz, entregou a sua vida, concluiu a sua vida sem jamais pecar. Quem entrará no céu? Jesus Cristo. E todos aqueles que estiverem nele, que buscarem os seus méritos para entrar no céu. Misericórdia é a palavra. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Misericórdia é uma das palavras mais belas em língua portuguesa. É a conjunção de dois termos latinos, coração e miséria. Cordios, misericórdios, cardíaco, é agir com coração diante da miséria de alguém. Não por nossas obras meritórias, mas ele viu a nossa miséria, morte espiritual e pecado e agiu com coração, com amor tão grande que ele enviou à justiça o seu Filho amado. E a última palavra é graça. Sabe o que é graça? Graça não é uma instituição, não é uma igreja, não é uma liturgia, nada disso. Versículo 7, para que sendo justificados diante de Deus, passando o critério, pela sua graça, sejamos feitos herdeiros do céu, segundo a esperança da vida eterna. Justificado pela sua graça, que graça? A que ele enviou a este mundo. Quem? Jesus Cristo Salvador. Esta é a graça de Deus para pecadores. De onde eles conseguiram essa justiça? De onde pode um homem, uma mulher, um pecador conseguir alcançar, encontrar esta justiça que Deus requer que eu não tenha? Nós necessitamos de um Salvador, e este Salvador, ele deve ser de acordo com o padrão de Deus, porque todo pecado, querido amigo, é contra a lei de Deus. Um pecado contra Deus é um pecado contra um ser eterno, que tem uma consequência eterna, daí um inferno eterno, e cobra um pagamento eterno, daí um ser eterno vindo a este mundo, tomando um corpo e uma natureza humana, para pagar numa morte como aquela, o preço da salvação de almas eternas. Nós precisamos de um Salvador, e Deus o enviou a este mundo. Teu critério: eu sou bom o suficiente. Sabe o que você está dizendo a Deus? Deus, a justiça do teu filho não foi suficiente. Eu devo acrescentar a minha, a dele, para ser aceito de ti. Sabe o que eu estou dizendo a Deus?
Meus méritos também espiam por mim no Calvário. Ó pecador morto, condenado, quão grande é o nosso orgulho e ignorância, quão necessitados nós somos, quão maravilhosa é a salvação. Meu querido amigo, eu concluo aqui. Está errado esse critério. Sim, é justiça, mas é perfeita. Eu não passei nessa prova, nem você. Cristo passou. Ele tem os méritos. Por isso ele pôde um dia dizer lá em João 6, todo aquele que vier a mim para receber esses méritos, de maneira nenhuma o lançarei fora. É tão simples. Que tipo de pessoa entrará no céu? Pecadores regenerados pelos méritos, pelo sangue precioso de Jesus. Não boas pessoas aos seus olhos, pecadores transformados. Como receber esta justiça de Cristo em tua vida? Você vai em oração a Deus como você está. Você não se melhora, não tenta mudar, você simplesmente vai a Ele como um pecador convicto e diz a Ele tudo, tudo. Você confessa tudo. E conforme você faz isso, claro, você não consegue um inventário inteiro dos teus pecados, mas aquilo que Ele está apontando em tua mente, esses pecados mais proeminentes, normalmente começa assim, que te culpam, tua autojustiça, o que quer que seja, você confessa a Ele por inteiro e diz, Senhor, eu agi assim, eu fiz isso, eu não nego mais, eu sou um pecador, eu mereço a condenação. Mas o teu filho amado viveu aquela vida e o Senhor disse que se eu for a Ele como um pecador, o Senhor me aceitará. Ele disse, esse é o critério, e tem o selo do sangue de Cristo, Ele te dará o perdão. E conforme você vai a Ele e confessa a Ele os teus pecados, creia que o Senhor Jesus Cristo de fato alcançou os méritos e pagou o preço da sua punição. Então, crendo e indo, você roga, você suplica a Ele por perdão. Ó, querido amigo, é neste momento, um coração inteiro, um arrependimento sincero, algo acontece no céu. É chamado na Bíblia com este termo, sabe qual? Justificação. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, no capítulo 5. Eu vou ao Senhor como um pecador arrependido, digno da condenação. Eu não trago nenhum mérito em minhas mãos, eu confio inteiramente em Cristo para o perdão, para a salvação diante de Deus. Então, confessando e me entregando, é como se o martelo do juiz batesse no céu. Justificado. Embora um pecador condenado, merecedor do inferno, eu transfiro os méritos de meu filho a ti. E te vejo como uma pessoa reta e justa, pelos méritos de Cristo. Romanos capítulo 5:1. Tendo sido, pois, veja a palavra, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso. E assim você terá garantido da parte de Deus um lugar no céu com bilhões de homens e mulheres que um dia encontraram paz com Deus, paz, não há mais condenação, o pecado perdoado, a culpa removida pelo sangue precioso de Cristo, pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Evangelho, este é um dia da eternidade, a mensagem está diante de você. Creia, ainda que fraco e duvidoso, vá ao Senhor, Ele te perdoará. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno e glorioso Deus, é imensa, Senhor, a nossa relutância, o nosso orgulho imaginário,
a nossa despreocupação com a gravidade destas coisas, com a realidade da eternidade. Mas agora ouvimos a Tua palavra, Senhor, agora ouvimos a Tua palavra. E aprendemos que as nossas obras e justiças nunca podem alcançar o padrão de santidade que o Senhor requer. E que o Senhor Jesus Cristo alcançou e o Senhor o entregou para ser o Salvador de todo pecador arrependido, de todo aquele que nele crer. Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza, leva-nos a Cristo Salvador, salva almas neste lugar. Nós clamamos ao Senhor, glorifica o Senhor Jesus por tudo que Ele sofreu para alcançar os méritos de reconciliar pecadores contigo, o preço que Ele pagou para abrir o céu para pecadores, regenerando-os pelo seu Espírito, pelos seus méritos eternos. Nós te rogamos isto em nome dEle e para o teu louvor. Amém.